Olá, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas nessa nossa live de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, dia 15 de novembro, domingo, então vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos, conforme havíamos conversado, conforme fazemos todos os domingos às 10 horas da manhã. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, para que nós sigamos com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Na última live e na penúltima live, nós falamos da questão 132, né, sobre o objetivo da encarnação. Depois falamos da questão 133, 133A, sobre a questão da evolução, do caminho do bem, no caminho na evolução espiritual. Então, hoje nós começaremos na questão 134, que nos fala sobre a encarnação, trazendo alguns conceitos, né, os espíritos trazendo-nos alguns conceitos. Então vamos seguir com esse estudo, com essa live, e vamos então para a questão 134, né, conforme conversamos. Na questão 134, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, uma pergunta aparentemente, diria, superficial, porque ele pergunta assim aos espíritos: que é a alma? Que é a alma? É interessante, uma pergunta: que é a alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. Então, numa corrida de olhos, por assim dizer, rapidamente, quando se diz um espírito encarnado, dá a ideia de apenas um conceito. Como a alma seria um espírito encarnado, o espírito seria um espírito desencarnado. Ou seja, todo espírito é uma alma e nem toda alma é um espírito. Seria o primeiro raciocínio que se teria numa leitura superficial dessa questão. Que é a alma, um espírito encarnado. Nesse sentido, então, pensemos: o que é a encarnação? E antes de observarmos isso, na última live eu sugeri que lessem, né, a introdução número 2 do Livro dos Espíritos. Por que é importante ler a introdução número 2 do Livro dos Espíritos? Porque é nessa introdução número 2 que Kardec vai nos falar sobre a alma. Ele vai nos dizer qual é o sentido que ele vai dar para a palavra alma. É o sentido que ele vai dar. Então ele trabalha ali nos parágrafos dizendo que uns entendem alma como sendo um elemento diferente do espírito, outros entendem alma como sendo o próprio princípio vital, e Kardec não. Ele vai chamar por alma, diz ele: por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Quando ele usa essa expressão reside em nós, reside no corpo, não é uma residência como nós entramos numa casa e ali ficamos. Não. Quando nós entramos numa casa, nós estamos dentro. Mas quando encarnamos, nós não estamos dentro, nós formamos um conjunto. Eu, Simão, só sou Simão porque estou nesse corpo. Então eu, o espírito que eu sou, que nome eu tenho? Qual é o meu nome como espírito que eu sou? Numa encarnação, eu encarnei-me num corpo e naquela encarnação fui chamado por José, por Maria, porque nós encarnamos. E numa encarnação eu posso estar num corpo de homem, numa encarnação posso estar num corpo de mulher. Qual é o meu nome? O meu nome como espírito eu não tenho. Porque o que eu tenho aqui são as personas. O que é persona? É esse momento que eu estou encarnado. Eu, o espírito que eu sou, me encarno
no corpo. Mas não estou habitando um corpo. Eu estou interagindo com esse corpo. Ele não é só uma vestimenta, ele é uma vestimenta que se acopla a mim. O meu corpo espiritual, veja, o meu corpo espiritual acopla-se ao corpo material. E eu, o espírito que sou, ajo por meio dele. Ajo, melhor dizendo, com ele, com o corpo. E o corpo interage comigo. Interage comigo. É esse sentido. Não sou eu o espírito que sinto fome material. É uma necessidade do corpo. Mas eu, como espírito, influenciado pelo corpo, dá a impressão que a fome é minha. Minha como espírito que eu sou. Perceberam? Que não é um simples, ou não é uma simples habitação. Essa resposta, um espírito encarnado, não é simplesmente uma habitação. Estou dentro de um corpo. Não, não, não. Eu formo a pessoa Simão, porque estou nesse corpo, interagindo com ele, movimentando-me nele, com ele, influenciando o corpo, sendo influenciado por ele. Porque essas revoluções hormonais do corpo afetam-nos os espíritos. Afetam-nos os espíritos. O corpo nos afeta. Quantas pessoas dizem assim? Eu, quando estou com fome, eu fico irritadíssimo. Não tem pessoas que dizem assim? O espírito que somos ficarmos irritados por causa de uma comida que é para o corpo? Mas aí é que está. Não existe cartesianismo entre mim e o corpo, entre o espírito que sou e o corpo que nele ajo. Perceberam? Então, a encarnação, por isso Kardec propõe chamar de alma. Não é por causa de ser coisas diferentes, um espírito e alma serem coisas diferentes, é por estarem em situações diferentes. A Rosa diz aqui, então o espírito não fica dentro do corpo. Não, fica assim, Rosa, fica. O que quero dizer é que não é dentro, como a gente fica dentro de uma casa. Não, é um dentro que nós interagimos, que nós formamos uma persona chamada corpo. Chamada Simão, no meu caso. Porque quando eu me desencarnar, vejam, eu me desencarnar, o corpo ficará. Eu serei chamado por Simão? Talvez se me apresentar com essa feição para os que a conheceram. Mas eu posso me apresentar em outra feição, de outra encarnação, e outros me chamarão por outro nome. Então o nome é do espírito ou o nome é dessa condição de persona? Por isso Kardec faz essa pergunta, o que é a alma? Porque ele, na introdução número 2, desenvolveu o sentido para a palavra alma. A Lúcia Guzmão diz aqui, encaixado no corpo, eu vou dizer acoplado, né? Ou seja, interagindo. Não tem como eu separar. Não tem como eu chegar e falar assim, deixa eu separar aqui o espírito do corpo no sentido visual da palavra, no sentido material da palavra. A separação da alma e do corpo é pela morte do corpo. É a questão 68 do Livro dos Espíritos. Mas eu quero explicar, por isso vamos com parcimônia, né? com cuidados, para a gente perceber que essa questão 134, ela não é uma questão só teórica. Eu liberto, solto, saí do corpo, Kardec chama-nos por espírito, porque eu não terei mais a influência do corpo. Eu posso ter a impregnância mental de uma sensação material, mas eu não tenho mais a influência do corpo. A influência não. Eu posso ter as impregnações, se eu fui uma pessoa por demais materializada, se eu for por demais uma pessoa materializada, eu terei sensações. Mas aquelas revoluções, por assim dizer, a doutora Marlene coloca com perfeição, simbiose corpo-alma, é exatamente isso, doutora Marlene.
uma simbiose, um processo de retroalimentação. Eu alimento o corpo, influencio o corpo me influencia, num processo simbiótico. Lá da química, a simbiose, da biologia, a simbiose. Da química e da biologia, a simbiose. Então, esse aspecto é importante nós percebermos. Por isso, Kardec buscou essa diferenciação. Ele diz, então, na questão 134, o que é a alma? Espírito encarnado. E olhemos a questão 135. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito encarnado, um espírito. Vejam, espírito e alma são as mesmas coisas, mas didaticamente, Kardec resolveu fazer uma diferenciação pela forma, pelas condições. A condição de estar apartado no mundo espiritual é diferente da condição de estar encarnado, a começar pelas lembranças. Quando estou no mundo espiritual, minhas lembranças se aclaram. Quando estou no mundo material, o véu do esquecimento ocorre. Vejam como há diferença, como são diferentes. Por isso essas duas questões não são só joguinhos de palavras, não. Não são só argumentos teóricos, não. A questão 134 e 134A são ensinamentos para nos dizer que temos diferenças de sensações, de influências, estando encarnado, diferentemente de quando estamos desencarnados. Então toda alma é um espírito, lógico. Eu não deixo de ser espírito porque encarnei-me, mas didaticamente Kardec quis colocar para dizer que há uma diferença, que temos aqui algumas influências que o corpo nos traz. Algumas influências que o corpo nos traz. Influências que afetam o aspecto emocional, o aspecto psicológico. A emoção é do corpo? Não, é um espírito. Mas vejamos que há situações que da emoção somatiza-se. A palavra soma, em grego, significa corpo, físico, corpo. Por isso, somatização é a corporificação das emoções. Doenças psicossomáticas, o elemento mental afetando a estrutura corporal. Então, não são somente jogos de palavras. Vejamos agora, para ir fundamentando essa questão 134 e a questão 134A, vejamos a questão 149. Vamos dar uma olhadinha na questão 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Então associemos a questão 149 à questão 134. O que é a alma? Um espírito encarnado. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos. Esse isto é aqui é para explicar o sentido, a semântica da expressão. Volta a ser espírito. Não é que quando encarnamos deixamos de ser espíritos, continuamos espíritos, mas na experiência corporal, as reações, as relações, as influências são diferentes. Então Kardec propõe a ideia alma. Então aqui, quando os espíritos respondem, eles respondem de uma forma explicativa. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, retorna ao mundo dos espíritos. Porque não deixamos de ser espíritos. E aí segue. A Xiomara diz aqui, Kardec aborda bem esse conceito na introdução. Sim, por isso eu sugeri que lessem a introdução número 2 do Livro dos Espíritos. A introdução número 2. Porque são 16 introduções. A introdução número 2, que Kardec vai explicar qual o sentido para a palavra alma que ele utilizará aqui no Livro dos Espíritos. Então não há por que divagar no Livro dos Espíritos. Ficar, desculpe minha expressão, como dizíamos na minha juventude, não precisamos ficar viajando na maionese.
como dizíamos na minha juventude. Já faz um tempinho, né? Pelos cabelos brancos dá para entender que a juventude ficou muito tempo atrás. Mas dizíamos lá, não viajem na maionese. Ou seja, não precisamos ficar viajando criando conceitos para a alma. Kardec já estabeleceu qual o conceito será usado no Livro dos Espíritos. Então aqui no Livro dos Espíritos, todas as vezes que se falar de alma, só se falará de alma seguindo aquele conceito que Kardec colocou no livro dos Espíritos, na introdução número 2, aqui do Livro dos Espíritos. Percebemos? Então não precisamos ficar divagando. Alma vivente, alma não vivente. Não é isso que Kardec está trabalhando. Ele não está dizendo que não se possa usar essas ideias. Mas ele está dizendo que aqui no Livro dos Espíritos, ele e os Espíritos utilizarão, ou utilizam, melhor dizendo, a palavra alma no sentido de ser independente do corpo que antecede e sucede ao corpo. É nesse sentido. Então, não cabe divagarmos, viajarmos na maionese, não cabe criando novos conceitos ou adotando conceitos para a palavra alma, que não seja esse que Kardec propôs aqui no Livro dos Espíritos. Porque ele está dando qual é o sentido epistemológico para a palavra alma no Livro dos Espíritos. Esse que está na introdução número 2 do Livro dos Espíritos. Por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Então ele separa o que é princípio vital, o que é alma, e aqui ele explica. Né? Então veja ele dizendo: a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria que sobrevive ao corpo, devendo então a palavra alma repetir-se frequentemente no curso dessa obra, e por isso importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer engano. Veja Kardec escrevendo a introdução número 2. Para que a gente não fique inventando ideias para a palavra alma. Para que a gente não fique inventando, por assim dizer, ideias, nenhuma crítica negativa, não é isso, mas ideias do campo esotérico, que não são as ideias que estão contidas no Livro dos Espíritos. Então, volto a dizer, na minha linguagem são gotardense, lá da minha querida São Gotardo, não vamos viajar na maionese. Eu vou chegar aí, Lâmia, na ideia da irradiação, né? Que você até fez uma pergunta sobre a aura. Né? Então vamos lá. A aura é um termo, a aura não é um termo kardeciano, mas é um termo plenamente aplicável, sem problema nenhum. A aura simboliza o aspecto da expansão da alma, sim, é o que vemos na questão 141. Né? Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Ele diz: a alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola, irradia-se e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro. Vejam, como a luz através de um corpo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. Então aqui ele vai trabalhar com a ideia de expansão, sim. Aqui rapidamente a Eveline coloca, né, cada alma é de um corpo, não cabendo outro espírito no mesmo corpo. Perfeito, é isso mesmo, Eveline. Isso aí é que Kardec sempre trabalha, os espíritos trazem isso com muita segurança. Né? Não tem como ter duas almas num corpo, né? Um corpo só. Né? Cada alma com um corpo, cada corpo para uma alma. Perfeito o que você está colocando. Né? Então, Lâmia, a ideia da irradiação da alma, que muitos chamam aura, sim, é uma expansão. É uma expansão da energia. Agora observemos a comparação que os espíritos fizeram respondendo à questão 141, que nós vamos chegar lá depois, mas respondendo à questão 141, eles dizem como a luz irradia sob um corpo de vidro, um globo de vidro. Quer dizer, a irradiação, a lâmpada, vamos dizer assim, está lá no corpo de vidro. A lâmpada não foi para fora, mas a iluminação vai.
Então, a aura expande, a irradiação da alma se expande. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Que as pessoas chamam, a grande maioria, aura. Sim, a aura é uma percepção da energia da alma se expandindo. Não quer dizer que a alma se expandiu. Não quer dizer que ela se alargou, que ela transbordou do corpo. Não, não, não. Quer dizer que a energia dessa alma irradia. A lâmpada, no exemplo de Kardec, a lâmpada não saiu de dentro do globo, mas a luz que ela irradia, sim, transcendeu. Então é um exemplo belíssimo, como ele fala, como o som que reverbera fora do centro do som. Se nós olharmos uma caixa de som, o som está nela. O som está nela. Mas ele irradia, nós chamamos de reverberação, ele reverbera. Então essa é a ideia da alma, né? É a energia da aura, é uma energia da alma. E aí muitos podem dizer, perguntam, pode ser vista a aura? Sim, alguns conseguem percebê-la, alguns conseguem perceber essa irradiação por um fenômeno natural, que é um fenômeno natural. Então, é importante nós trabalharmos com isso. E essa aura, a energia vai se expandindo, sim. Por qual espaço? Por qual espaço? Centímetros, milímetros, metros, quilômetros, sei lá. Né? A Sinara diz, a alma, sua expansão tem a ver com a evolução do espírito. Lógico, sim. Quanto mais evoluído, mais condição, mais irradia a energia. Assim como uma caixa de som, quanto mais potente, mais longe a reverberação acontecerá, assim como a luz, quanto mais luminosidade, quanto mais lumes tiver, mais ela se irradia. A Teresa Cristina nos fala aqui de aparelhos que fotografam, sim, nós chamamos de kirliangrafia, né? A fotografia Kirlian, né? A kirliangrafia, que fotografa energias, fluidos vitais, fluidos energéticos, inclusive a ideia da aura, inclusive. Então, nós vamos chegar a essa questão 141, que trabalha essa ideia, que foi muito bem trazida aqui pela Lâmia. Por hora, eu ainda quero trabalhar um pouco nessa questão 134, para a gente entender bem, porque vejam, a 132 fala que a encarnação é para a nossa evolução, e Kardec vem desdobrar essa ideia de o que é alma, o que é espírito. É importante nós trabalharmos nisso, para entender bem o que significa estar encarnado. O que significa estar encarnado. É esse o ponto. E aí surgiram mais duas questõezinhas para a gente continuar entendendo essa questão 134. Nós falamos da 134, falamos da 149, e eu sugiro aqui a 368 também, para a gente clarear a ideia da questão 134. Acho que é 368. Exatamente. Olha aqui, a questão 368, para a gente entender essa ideia do espírito encarnado. As faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo? Olha que interessante. As faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo? Olha a resposta dos espíritos. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Ou seja, a grosseria da matéria enfraquece as faculdades do espírito. Percebemos então por que Kardec propõe didaticamente chamar alma e chamar espírito, embora tudo seja espírito? Mas didaticamente, Kardec está propondo a ideia de alma a um espírito encarnado. Por quê? Porque as manifestações do espírito que somos não são as mesmas quando estamos encarnados. É como se a encarnação, o corpo físico, obnubilasse, houvesse uma obnubilação das nossas faculdades espirituais. E vejamos a questão seguinte, 368A. De acordo com isso,
o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Olha a resposta. Sim, e muito opaco. Eu acho legal. Os espíritos têm umas ideias. Rapidamente, a Cássia pergunta aqui, a live de estudo são que dia? Quarta e domingo, Cássia. Às quartas-feiras às 20 horas e domingo às 10 horas. Mas voltemos aqui, interessante. Eu adoro essas respostas que os espíritos dão, porque eles falam de uma forma assim bem humorada. Eles trabalham de uma forma bem humorada. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre manifestação da luz? Sim, e muito opaco, olha que legal, e muito opaco. A Sinomário Rocha, desculpa, porque fica emendado, tá? Ela diz, Kardec utiliza o termo fluido não como sentido de energia, mas para designar o que não se ter total conhecimento do que é essa utilização própria. Nós já falamos sobre fluido aqui, Sinomário. Nós já falamos sobre essa ideia. E sim, Kardec, você tem razão, ele utiliza a palavra fluido não somente no sentido de energia, não somente. Né? Nós já trabalhamos aqui quando estudamos lá o fluido vital, que não é um termo talvez muito adequado, né? Energia vital seria mais interessante, porque fluido ele transcende a ideia de energia, corretamente o que você colocou, corretamente. Nós já falamos sobre isso, né? Nós já falamos sobre esse aspecto lá atrás. E você tem razão sim, quando você coloca essa ideia. Perfeita a sua colocação. Tá? E desculpe pela forma de não conseguir ler o nome, tá? Porque no Instagram, a gente sabe, as pessoas colocam e fica emendado, né? Então tem hora que, ou colocam dois nomes, né? Um nome, sei lá, um nome primeiro com o segundo, só 2 sílabas, aí acaba ficando difícil de pronunciar. Então me desculpem se a hora que eu ler aqui, eu falar de forma errada, tá? Me desculpem, tá certo? Me desculpem. Então percebamos nessas duas questões, 368 e 369, que o fato de estar encarnado, obnubila as faculdades do espírito. Olha que coisa interessante. E ainda a questão 353 do Livro dos Espíritos. Vejam, uma vez que a união do espírito e do corpo se completa definitivamente após o nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? Eles dizem, o espírito que vai animar existe de certo modo, fora dele. O feto não tem, no sentido didático, uma alma, visto que a encarnação está apenas em operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma. Por quê? Porque isso aqui nos mostra a questão da vida, até alguém comentou aqui sobre a alma e o corpo numa vida interina, né? Mas é preciso perceber por que Kardec faz essa observação. É com base na questão 344 do Livro dos Espíritos, quando pergunta em que momento a alma se une ao corpo. Ele diz, a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Começa na concepção e só se completa no momento do nascimento. Então por isso é que ele vai trabalhar a ideia que o processo de acoplamento, vou usar essa palavra, tá? Me permito colocar esse advérbio, é só para fins didáticos, pelo amor de Deus, só para fins didáticos. O processo de acoplamento, o acoplar final, né? Aquele clique final, né? Quando a gente vai colocar um negocinho que faz o clique, aquele clique final é no nascimento, mas a união já é na concepção. Então, desde a concepção, a alma já se ligou ao corpo, ligou-se. E aquele clique final é na hora do nascimento. É isso que Kardec diz aqui, o que os Espíritos dizem. A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Por que se completa? Porque houve a encarnação efetiva. Ou seja, já cortou o cordão umbilical. Né? Renata, eu não vou usar dentro ou fora do corpo, porque senão dá a ideia assim, está fora do corpo, está dentro do corpo. Vamos dizer que está ligada ao corpo sempre, mas no momento do nascimento esse acoplamento é maior. É como aquela ideia da obnubilação dos órgãos físicos na alma, depois que nasce, crack, né? Ou seja, dá o clique final.
né? É nesse sentido que Kardec quer colocar, né? Que durante o processo encarnatório... Aqui eu sugiro, se vocês quiserem, nós vamos chegar lá, né? Não sei quando, mas vamos chegar lá. Mas se quiserem, leiam da questão 354 até a questão 360. 354 a 360. Eu leio em casa depois, como um dever de casa, porque nós vamos chegar nessas questões depois, né? Eu só estou trazendo essas questões para a gente fundamentar o raciocínio que estamos usando na questão 134. De que não é uma simples resposta de que a alma é um espírito encarnado e o que é a alma depois de unir o corpo volta a ser espírito. Não é só um jogo de palavras. Há uma diferença enorme estarmos lá e estarmos cá. Há uma diferença enorme, né? E aí vejamos a questão 134b que arremata. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Aí vem Kardec, Espírito, dizendo, sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Ou seja, devolve-nos à questão 132. Perceberam isso? É essa a ideia. Agora aqui tem uma curiosidade interessante. Eu falo que vai variar de tradutor, mas o texto de Kardec, a base de tradução, a palavra alma ele usa sempre o A minúsculo. E a palavra espírito ele usa o E maiúsculo. Dentro daquilo que nós conversamos quando estudamos a questão 76 e a questão 23 do Livro dos Espíritos. Né? Veja, as almas com A minúsculo e os espíritos com E maiúsculo são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Como que trazendo uma ideia didática, né? Que o espírito é o ser. O espírito é o ser. A alma é um momento desse ser. Ou seja, é o momento que está encarnado. Né? Interessante. É uma didática apenas gráfica do autor de Kardec, que alguns tradutores respeitaram bem isso. Né? Vejam, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Interessante isso, né? Muito interessante, sereno. Então veja, chamar de alma ou de espírito é só uma questão didática. Didática para explicar momentos distintos para explicar momentos distintos. O momento encarnado, o momento desencarnado, do mesmo ser espiritual. A Patrícia diz aqui, Kardec fez o possível para evitar nossas confusões, sempre muito claro, exatamente, Patrícia, exatamente. Kardec ele era muito cuidadoso com isso. Aliás, isso, Patrícia, ele coloca, está lá no livro Obras Póstumas, no Projeto Espírita de 1868, e também no capítulo Constituição do Espiritismo, Kardec coloca essa preocupação, dizendo a única coisa capaz de retardar a marcha do Espiritismo seria a falta de unidade de princípios. Então ele diz assim, para evitar, senão no futuro, se não no presente, mas com certeza no futuro, confusões, é que nos demos ao trabalho, diz ele, de estabelecer as bases com tamanha precisão, que quando um disser que 2 e 2 são 4, ninguém poderá dizer que são 5. Veja a preocupação que Kardec tinha. Por isso, as questões do Livro dos Espíritos, ele pergunta de novo, faz a mesma pergunta, os Espíritos dizem, já respondi sobre isso, ou já respondemos sobre isso, já falamos sobre isso. É a didática de Kardec, para buscar a precisão, para evitar interpretações confusas, para evitar os achismos, porque nós somos achólogos demais, me permitam o neologismo. Nós somos achólogos demais. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. E o que Kardec fez foi evitar os achos. Ele nunca colocou eu acho. Ele diz, ele trabalha com precisão. A Marla, mais uma vez, está emendado o nome, me desculpem, tá?
Existe algum fundamento que aproximadamente aos 7 anos se completa efetivamente a transição dos sentimentos, aprendizados, etc? Marla, isso que você está dizendo aí é a questão 109 do livro Consolador. É Emmanuel que fala isso. Você diz, existe algum fundamento? O fundamento é em Emmanuel. Emmanuel diz isso na questão 109 do livro Consolador. Me dá só um tempinho, deixa eu pegar o livro Consolador. Estamos em casa, eu já disse a vocês, aqui eu estou estudando em casa com vocês, estou com toda a naturalidade que eu tenho, tá? Aqui então me levanto, pego um livro, volto, sento aqui de novo, tomo minha água, estou em casa à vontade, vocês estão em casa à vontade, não temos formalidade nenhuma, formalismo nenhuma. Temos respeitos, mas formalismo não. Tá? Então só um pouquinho, Marla. Deixa eu pegar aqui o Consolador, que fica até perto aqui. Tá aqui. Isso que você perguntou é interessante, viu, Marla? Se tem fundamento nessa fala aí dos 7 anos. Sim, tem fundamento. É a questão 109 do livro Consolador. Veja o que Emmanuel nos fala. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? O período infantil é o período mais importante para a tarefa educativa? Olha o que nos fala Emmanuel. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Agora preste atenção, Marco. Todos nós prestemos atenção. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do mundo espiritual são, por isso mesmo, mais vivas, tornando-se mais suscetível a renovar o caráter e a estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Agora ele diz até por volta dos 7 anos, não quer dizer 7 aninhos marcados, por volta. Isso nós encontramos, essa questão 109, nós encontramos ressonância dela na questão 383 do Livro dos Espíritos. Na questão 383. 383. O que diz a questão 383? Vamos lá. Vamos lá. Desculpe, mas assim, quando surge uma pergunta, a gente precisa dar... Eu consigo ler a pergunta, porque nem todas eu consigo ler, me desculpe. Vejamos o que diz a questão 383. Diz assim... Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então vejamos que a questão 383 fala do período da infância, Emmanuel vem ali na questão 109 do livro Consolador e fala dessa questão da diminuição da influência, ou não total influência do corpo ainda naquele ser encarnado. Né? Mas não é algo absoluto, tá? Não é algo absoluto assim, agora fez 7 anos, acabou. Não é isso. Porque em termos espirituais não existe cronologia determinada, existe momento. Um momento, né? Então é esse aspecto, né? Ok? Aliás, em termos espíritas, nada pode ser radical, né? A doutora Marlene coloca aqui uma observação interessante, nada radical, né? Nada. A Renata diz aqui que o filho de 9 anos, né, está com mediunidade aflorada e etc. Nós chamamos, não é um estudo de mediunidade, é só para dar uma ideia, viu, Renata? Depois, um outro dia, a gente pode aprofundar. Aliás, tem uma live minha gravada, acho que sei lá onde está, não sei se está no canal do YouTube, se está aqui no Instagram, no Facebook, sei lá, que eu falo da mediunidade. Então, esse período da infância nós chamamos de médiuns naturais, por causa disso que Emmanuel está nos colocando, por causa disso que Emmanuel está nos colocando, como o espírito mais ainda ligado ao mundo espiritual. Então há uma naturalidade da mediunidade, que não vai ser desenvolvida, não vai levar a criança para um trabalho em centro espírita, para uma reunião em centro espírita, né?
É no sentido de entender que com o passar do tempo isso vai se ajustando, né? Só rapidamente a resposta, ok? Então voltamos, né? Não há radicalização em nada. Se eu quiser chamar de alma um espírito desencarnado, pode chamar. Veja, valha-se da questão 134b. Alma e espírito são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Quando eu digo radicalidade é o seguinte: didaticamente a gente separa uma coisa da outra, didaticamente. Mas na coloquialidade do dia a dia, se eu quiser chamar de alma o espírito que está desencarnado, se eu quiser chamar de espírito que está encarnado, não tem problema. Não tem problema. Tá? Não vamos nos apegar à forma. Vamos trabalhar com a essência. Vamos trabalhar com a essência. A essência sobre a forma. Né? Isso é um dos princípios contábeis, né? Uma das máximas da contabilidade. A essência sobre a forma, e não a forma sobre a essência. Então não vamos ficar muito afeitos a essas questões de... Quando eu trabalho aqui, A maiúsculo, A E minúsculo, é só didático. É só para trabalhar a ideia didática, de separar em termos de conceitos didáticos, epistemológicos, mas não tem nada a ver no dia a dia, na conversa. Se queremos chamar de alma o que está desencarnado, de espírito que está encarnado, não tem problema. Só que didaticamente a gente entendeu, pronto. Né? Pronto, entendemos. Né? É a mesma forma, né? Nós os pais, né? Nós não chamamos nossos filhos por meninos, eles com 40 anos de idade, 30 anos de idade, 50 anos de idade, a gente fala os meninos. Né? Pelo menos aqui em casa é assim. Eu tenho um com 32 anos, tenho uma filha com 23, e eu chamo os dois por meninos. Minha menina, meu menino. São meninos no sentido absoluto da palavra? Não, não são. Mas no sentido materno-paterno sempre serão. Serão os nossos meninos, nossas crianças, sempre serão. Então é isso que eu quero dizer, não precisamos ficar nos apegando à forma por demais. Se formos trabalhar tecnicamente, eu direi, não são meninos. É um homem, um adulto, uma mulher adulta. Mas para nós são as nossas crianças. Então na linguagem coloquial, os meus meninos, minhas crianças. E aí fala, você tem criancinha? Não, eu tenho uma criancinha de 32 anos, outra criancinha com 23 anos. Ponto. Mas é esse sentido, entendeu? Entenderam? Por isso que eu falo, não precisa radicalizar. Não precisamos ficar nessa questão discutindo essas questões. Né? É buscar a essência, entendemos a essência. Depois que a gente entende a essência, a gente brinca com as formas. O que a gente não pode é colocar a forma à frente da essência. Né? Mas uma vez entendendo a essência, a gente brinca com a forma. Entendemos a essência, espírito e alma, entendemos, agora a gente brinca com a forma, não tem problema. Aí vai ser a alma de lá, espírito de cá, espírito de lá, alma de cá, não tem problema, tá certo? Desculpe trazer esse exemplo assim, até muito pueril, né? Mas é a forma que eu sempre gosto de usar, né? A gente é formal onde precisa ser, a gente é didático onde precisa ser. Então, agora, a gente vai ser formal se disser, seus filhos são adultos? Sim, já são adultos. E aí eu falo assim, mas são minhas crianças. Pronto, acabou. Tá certo? É nesse sentido então, ok? E aí entendemos bem. E aí vem a questão 135, perguntando, há no homem, no ser humano, outra coisa além da alma e do corpo? Alma, corpo? Eles dizem, o laço que une a alma ao corpo. O laço que une a alma ao corpo, que é o perispírito. Nós vamos estudar isso depois. Aliás, já estudamos sobre isso. Até sugeri aqui o livro do Zimmermann, né? Perispírito, que agora está longe. Eu vou ter que ir longe. Ele tem que pegar até a escadinha para subir. Ele está lá na quarta prateleira. Então esse não vai dar para pegar agora não. Ele está lá na quarta prateleira, eu preciso pegar a escadinha para subir lá. Há um livro do Zimmermann sobre esse assunto perispírito. Então não vamos entrar aqui nas minúcias disso, porque já conversamos sobre isso outras vezes e depois voltaremos a esse assunto sobre perispírito. Mas vamos só entender. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que une a alma ao corpo. Qual a natureza desse laço? É a questão 135A. Semimaterial. É uma força, uma linguagem didática, né? Semimaterial é uma linguagem didática. Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo.
é preciso que seja assim para que eles possam comunicar-se um com o outro. Eles quem? Espírito com corpo, né? Alma e corpo. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. Opa, olha o vice-versa aqui, ó. Olha que interessante. Porque quando a gente fala que o corpo atua no espírito, o pessoal fala, como assim? Olha Kardec dizendo, por meio desse laço, pelo espírito, é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. O que é vice-versa? A matéria atua sobre o espírito. Olha, é por meio desse laço que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. Ou seja, e a matéria atua sobre o espírito. Eu acho legal porque no Livro dos Espíritos tem tudo que nós precisamos. Tem tudo que nós precisamos. E eu volto a dizer, quando forem escrever, tratar assuntos, ler outras obras que vão explicar, que vão trabalhar, ou até escutar palestra, como está aqui, esse bate-papo nosso aqui, melhor dizendo, busquemos nos fundamentar no Livro dos Espíritos. Busquemos. Observemos se aquilo que está falando tem ressonância com o que está no Livro dos Espíritos. Porque se não tiver ressonância, se não tiver uma correlação, é viajar, desculpa a expressão minha, São Gotardense, é viajar na maionese. Por isso é que é importante aqui. Se pegarmos uma alma que refuta a ideia de influências mútuas, recíprocas, simbióticas, é porque não está entendendo o Livro dos Espíritos, porque está claro no Livro dos Espíritos. É esse aspecto que precisamos avaliar. Então é muito importante, né, que olhemos, que estudemos, que entendamos o Livro dos Espíritos. Ele é a fonte, ele é a base. Aqui em Minas, na nossa região, nós temos um ditado que água limpa se bebe na fonte, né? Ou seja, sempre bebe água limpa quem chega na fonte primeiro, porque senão depois o outro suja a água. É esse ponto. Então, Livro dos Espíritos, tem dúvida? Vamos lá no Livro dos Espíritos, vamos ver se nós temos alguma referência. Pode ter alguns assuntos que não estão no Livro dos Espíritos, lógico, que são coisas da agora, mas tem referência, tem como fazer a analogia sem forçação de barra. Sem forçação de barra. Tem como fazer a analogia. Mas que assunto que possa não ter no Livro dos Espíritos? Tá, clonagem. Vocês não encontrarão clonagem no Livro dos Espíritos, porque isso é coisa recente. Mas teremos questões que nos levam a trabalhar com essa ideia. Não com a palavra clonagem, mas com essa ideia. Leiam lá a partir da questão 586, 587, 590, os 3 reinos. Aí nós veremos isso. Então é esse aspecto, né? Por isso eu gosto de atuar muito com o Livro dos Espíritos. Livro, não dá para falar livro de bolso no sentido absoluto da palavra, porque ele é enorme, né? Não vai caber no bolso. Mas é livro de bolso no sentido figurado, tá? O Livro dos Espíritos, no sentido figurado, é meu livro de bolso. É aquele que está ali no dia a dia, né? O Evangelho segundo o Espiritismo também, óbvio, o Livro dos Médiuns também. Mas eu quero dizer que esse aqui é a base, né? E aí vem Kardec fazendo um comentário. Essa questão 135A. Aqui é um comentário de Kardec. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. O homem, que ele quer dizer, o ser encarnado. O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Por isso que Kardec evita usar o termo fluido vital, ele usa o termo princípio vital. Já estudamos sobre isso. O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, como num fruto, a semente, a polpa e a casca, né? Ele faz as comparações. Por isso eu uso muitos exemplos assim, por dizer infantis, muitos exemplos simples. Porque Kardec usa aqui um exemplo simples. Olha, para comparar essa estrutura
tão complexa que é o ser encarnado, um corpo espiritual e o próprio espírito, Kardec diz assim: tais como o fruto, a semente, tais como no fruto, a semente, a polpa e a casca. Olha que interessante. Né? Até a palavra perispírito, né? Ele a utiliza, ele cria, é um neologismo, né? Uma palavra criada por ele, é um neologismo, valendo-se do perisperma. O perisperma que há na fruta. Então, valendo o perisperma, ele cria a palavra perispírito. O que é peri? Peri quer dizer parte externa, circundante. Peri quer dizer perímetro, circundante a uma determinada geografia. Perímetro, ou seja, a área, então circundante a área. Perisperma, circundante a semente. Perispírito, circundante ao espírito. Por isso ele usou o termo peri. Kardec criou essa palavra, perispírito, né, valendo-se do perisperma. Como ele criou a palavra espiritismo. A palavra espiritismo foi criação de Kardec. Ele a criou. Né? Ele a criou. A palavra perispírito, ele criou a palavra espiritismo, são palavras, né? Então, ou seja, é o que está em volta, o entorno, né? É a parte que envolve, que há um determinado corpo, né? Uma determinada situação, ok? E aí, deixa eu ver o horário, temos ainda minutinhos. A alma é independente do princípio vital, questão 136. O corpo é apenas um envoltório, repetimos-lo sem cessar. Ou seja, o princípio vital são dos seres orgânicos. Nós já estudamos isso, quando estudamos lá seres orgânicos e inorgânicos. O princípio vital, Kardec utiliza esse termo, os espíritos utilizam esse termo, princípio vital, é comum aos seres vivos, aos seres orgânicos, seres vivos. Reino vegetal, reino animal, reino hominal. Hominal é uma palavra que Emmanuel utiliza, né? A palavra hominal. É um termo que ele utiliza. Então, são princípios da estrutura orgânica do ser vivo. E aí vem um desdobramento, a questão 136A, que alguém comentou aqui, nas diversas falas. O corpo pode existir sem alma? Veja que interessante. O corpo pode existir sem alma? Perguntinha boa, hein? O corpo pode existir sem alma? Olha a resposta dos espíritos. Sim. Sim. Porque o que anima o corpo, que dá vida ao corpo, não é a alma. O que dá vida ao corpo é o princípio vital. O ser vegetal, o reino vegetal, melhor dizendo, o reino vegetal, ele não tem vida? Tem. Tem alma? Não. O ser vegetal vive. Então, o que dá vida à matéria é o princípio vital. Vida nesse sentido, vitalidade. Nós já estudamos isso, eu estou só repetindo. Vida no sentido de vitalidade. Por isso o princípio vital, para garantir a vida. A vida, o que torna o ser vivo, Iraíde, o que só torna o ser vivo não é a alma nele. A alma só habita o corpo porque é um corpo vivo, porque tem vida, vitalidade. E o que dá vitalidade ao corpo? O princípio vital, que nós já estudamos lá atrás. Jaqueline, da mesma forma, Jaqueline, como eu não entendi. Vejam, o que mantém a árvore viva não é uma alma. O que mantém a árvore viva é o princípio vital que está nela, que é o que mantém o vivo corpo. Veja, é a que está nela, o princípio vital. Então aqui, veja, é a questão 136. A alma independe do princípio vital, o corpo é apenas um envoltório. E veja 136A. O corpo pode existir sem alma? Sim. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Olha, isso quem está dizendo são os espíritos. Não sou eu que estou fazendo ilações. Não são ilações da minha parte. Isso quem está dizendo são os espíritos. Vejam, sim, pode existir, o corpo pode existir sem alma, sim. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma abandona.
Quer dizer, vida do corpo. Então o corpo tem a vida, a vitalidade por causa do princípio vital. E por ele ser vivo, a alma pode encarnar. Porque imagina, como que a alma vai encarnar num ser que não tem vida? Não tem como. Então vejam, o corpo pode existir sem alma? Sim. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva. Nós já falamos isso quando olhamos agora há pouco a questão 345. Antes do nascimento ainda não há união definitiva entre o corpo e a alma. Ao passo que, depois de se haver estabelecido essa união, a morte do corpo, olhem, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma. E a alma o deixa. A vida orgânica, vejam essa frase agora. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Bonito isso, né? Essa pergunta aqui é uma pergunta para a gente ficar a live inteira. Pode até ser, já estamos no finalzinho, na próxima live, quarta-feira, eu volte nela. Porque essa pergunta aqui nós precisamos da questão 345, como já falamos, da questão 156, também como já falamos. Aqui a Marla diz, o princípio vital independe da alma. Marla, é o que está na questão 136, acabamos de ler agora. Veja a questão 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo é apenas um envoltório, repetimos sem parar. Então vejam, a alma independe do princípio vital. E a questão 136A vai mostrar isso, que o corpo pode ter vida, e por ele ter vida que a alma nele habita. Vamos ler novamente? A Marisa diz, é o caso da morte cerebral? Marisa, essa parte aí, na próxima live pergunta, essa é a questão 156. Eu vou dar um pulinho lá para te ajudar, né? Vamos lá na questão 156, tá? Vamos lá, questão 156, só um pouquinho, Marisa. 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Olha que interessante. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Olha a resposta. Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. O corpo nada mais há do que vida orgânica. É o que você perguntou da morte encefálica. Percebeu? Na próxima live nós vamos trabalhar essa questão 136A com um pouco mais de parcimônia no sentido de tempo, né? Vamos dividir em pequenos tempos. Mas é importante isso. É importante perceber isso. Agora tem um detalhezinho, tá? Tem um detalhezinho. Não tem como medir quando é que a alma saiu do corpo, tá? E o corpo tem vida orgânica, a alma já saiu, nós não temos como medir isso, não. Não existe um almômetro, né? Um medidor de alma, almômetro. Não existe isso. Tem a vida orgânica, eu vou dizer, então, nós temos que... Não é tão simples assim, tá? Não é tão simples assim. Não é tão simples. Veja, inclui a quase morte? Óbvio que não. Quase morte, em tese, não. Né? Como tem lá o EQM, né? As experiências quase morte, a EQM, né? Não, nesse caso não, é um desdobramento, nada disso, né? Agora aqui é um outro aspecto, né? Ou seja, o desligamento não é tão simples assim. Então, nós iremos na próxima live, nós iremos falar dessa questão. Vamos voltar à questão 136, vamos nos debruçar um pouco mais na questão 136A e vamos associar a essa questão 136A a questão 345 e a questão 156. Então fica aqui uma sugestão para vocês, para o nosso deverzinho de casa, né? Uma sugestão. Leiam com muita tranquilidade, com muita serenidade, leiam a questão 136, a questão 136A, a questão 345 e a questão 156, tá? Então leiamos questão 156, 345, 136, 136A. É o pedido, né? Não é dever de casa não, é o pedido,
né? Porque ajudaria muito para a próxima live a gente desenvolver o raciocínio, tá? E não vamos fazer ilações. Vocês já estão acostumados comigo. Eu não sou daqueles que fica fazendo ilações assim, criando teses. Eu não gosto de fazer isso, tá? Eu não sou da turma que embarca em teses. Então, o que eu faço é apenas trazer o que está na questão. Podemos fazer algumas analogias, mas sem viajar na maionese, tá certo? Algumas vezes a gente faz, e na medida do possível, eu vou buscando as referências, na medida do possível, tá? Como agora há pouco perguntou aí da questão 109, fui lá, busquei o livro. Então, na medida do possível, eu busco algumas referências. Quando eu me lembro aqui da referência, eu vou lá e busco, tá? Mas eu só estou dizendo isso, e nesse momento da agora, essa questão que nós lemos foi só a leitura, depois nós vamos dizer assim, debruçar, né, mais nesse assunto. Porque eu acho muito importante, gente. Desculpe, eu ainda tenho aqui 2 minutinhos. É muito importante nós nos dedicarmos ao estudo, aos estudos, tá? 156, 345, 136, 136A da Lila. Então, por que debruçar? A gente não pode ter pressa estudando. Não podemos ter pressa. A gente precisa estudar com calma, com tempo. Deu uma dúvida? Para, volta depois, vamos estudar depois, vamos buscar outra referência. É nesse sentido. Tá? Então vocês já estão estudando aqui, boa parte de vocês já está estudando comigo aqui há muitos meses, né? Desde março nós estamos estudando, e já conhecem essa forma, tá? Então eu sou muito cauteloso, né? Em Minas aqui dizemos, com todo respeito aos vegetarianos, aos veganos, com todo respeito, aqui em Minas nós dizemos que caldo de galinha e prudência não faz mal para ninguém, né? Então eu sou muito cauteloso nesses aspectos, eu não gosto de ficar criando muitas teses, não. Eu gosto de ficar assim um pouquinho mais calmo nesse ponto, né? E se a gente achar referência, a gente não cria tese, a gente apresenta as referências, é um pouco diferente, tá certo? Então, desculpe-me se eu não viajar muito, né, em algumas ideias, tá certo? Mais uma vez, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, nem todas as questões eu consigo ler. Tá? Nem todas as questões. Volto a explicar, aqui no Facebook eu só consigo ver uma linha, então várias pessoas, já tem aqui 40 e tantas pessoas no Facebook, várias vão colocando e eu não consigo ler. Tá? Então depois eu vou ali, dou uma lida nova em seguida e algumas coisas eu vou respondendo assim de maneira mais resumida. E aqui no Instagram a mesma coisa, só aparecem 3. Então, e passa rápido, né? Então, tem dia que estamos aqui com 300 pessoas no Instagram e fazendo comentários, eu não consigo lê-los todos. Então, me desculpem, quando coincide de eu olhar para o lugar e tá lá a pergunta, eu leio. Né? Então, eu tento, à medida do possível, ir clareando, tá certo? Então, me desculpe, não é má vontade da minha parte. Não quis responder a minha pergunta, eu não a vi, tá? Eu não a vi. Não foi possível ver aqui a pergunta porque passou. Tá certo? E no Facebook é mais difícil ainda, que só aparece uma frase, só uma linhazinha para mim. Então, tem que ser certeiro, né? E aqui no Instagram passam 3 linhas, então dá para ver um pouquinho mais, mas eu não consigo ver tudo, tá certo? Só explicando, toda vez eu falo isso, mas é porque eu não quero que dê a impressão que eu estou descartando perguntas, não quero responder, porque realmente eu não as vejo, tá certo? Bom, paramos por aqui, ficou aqui a sugestão para a próxima live, quarta-feira às 20 horas. Vamos seguir com o nosso domingo, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas famílias, porque eu quero me incluir também nesse pedido, e que tenhamos um domingo sereno, um domingo em paz, né? Para os que ainda vão exercer o direito, o dever do voto, que o façam de maneira consciente, de maneira serena. Pensem na coletividade e não na individualidade. Todas as vezes que vamos exercer esse direito-dever, que é o voto, que pensemos sempre na coletividade, que é a forma que nós, os réis eleitores, temos de contribuir
com a coletividade nesse momento, nessa condição de pleito, é exercendo o nosso direito, dever de votar, olhando o coletivo, o resultado coletivo, e não os interesses pessoais, sejam pessoais de quem vota, sejam pessoais de quem é votado. Então que olhemos sempre os interesses gerais, o que nós podemos fazer para ajudar, para contribuir com o nosso direito, dever para a sociedade. Então fica aí a sugestão, né, para pensarmos nesse sentido. Então que assim o façam, né? Assim façamos, porque eu também ainda não votei. Terminando aqui, vou votar. Né, que eu voto muito longe da minha casa, dá mais ou menos uns 40 metros de distância. Tá certo? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência de vocês. Deus abençoe a todos vocês. E como eu sempre agradeço, Deus lhes pague. Fiquem com Deus e até quarta-feira, às 20 horas, se Deus quiser. Até mais.